Aguenta coração, porque só faltam mais 3 episódios agora. E o 7º episódio da temporada começa mostrando pra gente que o Julian não tem um pingo de vergonha na cara, porque mostra ele lá dormindo com a Liane como se ela fosse um ser confiável. Aí ele se levanta e vai olhar pela janela, aquele buraco gigante que a namorada do inferno dele fez, e lá estão os súditos dela olhando pra ele. Em seguida ele vai até o escritório do Sean e encontra o livro que o Sean tá estudando, que é um livro de religião falando sobre anjos caídos. Quando a Liane acorda, o Julian tenta conversar com ela sobre o que aconteceu na festa, mas ela se recusa e inclusive morde a boca dele, dizendo que ele fala demais. Olha que doideira. Depois mostra a Dorothy fazendo a pesquisa dela sobre a Liane, e um amigo dela tá ajudando por telefone, pesquisando lá os dados que ela pede sobre a Liane. Nessa pesquisa dela e do cara, eles descobrem que, além da Dorothy ter visto a Liane naquele concurso quando ela era pequena, todo ano, no dia do aniversário da morte da mãe dela, né, da mãe da Liane, ela ia até a Dorothy observar ela de longe, e a ela e o tio George lá. Sempre saía ela nas filmagens. O Julian vai até o Sean pra conversar com ele sobre o livro que ele encontrou, e o Sean começa a explicar pra ele as teorias dele. O Sean basicamente acha que a Liane é meio que um anjo caído, já que ela saiu do culto e tá agindo como ela tá agindo. Enquanto eles estão lá conversando, o Roscoe chega dizendo que tem uma pessoa que quer falar com eles, e ele leva eles até o tio George. O tio George começa a contar pra eles o que ele diz ser a verdade sobre Liane. Ele conta sobre a igreja dos Santos Menores, como ele entrou pra igreja, que foi basicamente da mesma forma que a Liane entrou, que chega alguém pra pessoa lá no momento da morte dela, diz pra pessoa que ela morreu e que ela voltou como um servo de Deus. E a partir daí a pessoa fica obedecendo os mandamentos da igreja. Ele diz então que eles acharam que a Liane era a candidata perfeita pra entrar pra igreja deles, mas que eles não calcularam muito bem o quão ferrada a mente dela estava. Mas que, pasmem, que ela não passava de uma menina normal com a mente ferrada. Essa hora eu fiquei revoltada, mas peraí que eu já vou conversar sobre isso. Quando ele fala isso, o Sean quase tem um treco. Ele diz que isso é impossível, porque ele já viram muita coisa acontecer de sobrenatural ali ao redor da Liane. Só que pra cada coisa que eles falam, o tio George já tem uma explicação pronta ali na ponta da língua, inclusive sobre o Jericho. Ele fala que aquele bebê que tá ali, ele não é o boneco transformado em bebê, e sim que a Liane roubou aquele bebê de uma mulher drogada que morreu ali no meio da rua. Então, pra tudo que o Sean vai rebatendo ele ali, ele já tem uma explicação na ponta da língua, porque ele quer fazer o Sean pensar que a Liane é uma menina comum só com a mente ferrada. Só que é aí que tá o pulo do gato. Tudo isso faz parte de algum plano do tio George que ainda não foi revelado agora nesse episódio. Mas lá pro final do episódio é mostrado pra gente que o tio George tá fazendo aquilo ali como parte de um plano mesmo, que ele precisa fazer o Sean acreditar, o Sean e toda a família Turner acreditar que a Liane é uma menina normal. Aí, obviamente, o Sean pergunta por que a Liane fez aquilo tudo, então, e o tio George explica pra eles que ela tem essa obsessão pela Dorothy desde criança, e que desde criança ela quer porque quer fazer a Dorothy ser mãe dela. Então ela fez tudo isso pra conseguir finalmente entrar na vida da Dorothy. Ele até conta pra eles aquilo que a Dorothy tinha acabado de descobrir também, que a Liane visitava ela assim de longe e ficava olhando todo ano no aniversário da morte da mãe dela. Quando ela cresceu, ela passou a observar mais a Dorothy, e quando ela presenciou que o Jericho morreu, é aí que ela viu a porta de entrada dela na casa. Ao fim de toda essa historinha, o tio George pede ajuda deles pra recuperar a Liane, e eles concordam em ajudar. Depois disso, a gente vê a Dorothy cozinhando o jantar, e em seguida todo mundo jantando em família. Só que nesse jantar todo mundo começa a meio que provocar a Liane, como se eles estivessem mostrando que não tem mais medo dela, e é aí que ela se revolta e sai da mesa dizendo: vocês deveriam tomar cuidado. E pra terminar o episódio, vemos o tio George se chicoteando, pedindo perdão a Deus pelas mentiras que ele acabou de contar pra família Turner. A pergunta que não quer calar: alguém aí caiu nesse papinho do tio George que a Liane era uma menina comum? Porque eu tô falando isso antes deles revelarem que era tudo um plano dele, tá? Alguém aí caiu nesse papinho? Porque no momento em que ele falou aquilo lá... sério, eu não acredito que ele tá tentando mandar essa. Eu, em momento algum, nem sequer comecei a cogitar que aquilo poderia ser verdade. Eu não sabia por que ele tava fazendo aquilo, mas eu sabia que não era verdade. O negócio é que a gente aqui fora sabia que isso era mentira. Mas, pelo que
tudo indica, o Sean e o Julian caíram nesse papinho do tio George. O que me faz pensar que eles são mais idiotas ainda, porque, gente, eles já demoraram tanto tempo pra sacar finalmente que a Lyanna era um ser sobrenatural, e no momento em que o tio George chega lá rebatendo tudo que eles têm em mente, eles simplesmente acreditam. Então, eles são dois imbecis. Isso não entra na minha cabeça. É um nível de mente fraca que eu não consigo entender. Sean e Julian. Eu sei que o tio George vinha com uma resposta pronta na ponta da língua, assim, o Sean falava, o tio George já dava a resposta ali pra ele, e eram respostas super coerentes, faziam muito sentido mesmo. Ele estudou muito bem todas as perguntas que o Sean poderia fazer antes de conversar com eles, mas ainda assim, eu achei eles com a mente muito fraca. Como eu falei pra vocês, foi um longo processo até eles chegarem naquele estado em que eles estavam, acreditando que a Lyanna realmente era um anjo caído, né, como o começo do episódio mostrou pra gente. E se eles demoraram tanto pra chegar nessa fase, como é que agora eles simplesmente... Beleza, então não. Então tudo que a gente pensou até agora, tudo nesse tempo todo, tudo que a gente veio calculando na mente, tava errado. Pronto, só porque o tio George veio aqui e falou. Eles viveram com ela por muito tempo, eles sentiram na pele tudo o que acontecia dentro daquela casa e eles sentiam que era tudo culpa dela. E agora eles simplesmente... acreditam que ela é uma menina comum. Não entra na minha cabeça. Eu achei que eu tava voltando a gostar do Sean, porque ele tava finalmente encarando a realidade. Tava eu lá torcendo pro Julian começar a encarar a realidade também. Achei que a gente ia começar esse processo já. Aí agora eles dão um passo pra trás. Mas eu vou relevar isso. E sabe por quê? Porque eu acho que vem surpresa pra aí. Exatamente por isso que aconteceu. Por eles acreditarem que a Lyanna realmente não é um ser sobrenatural, é só uma menina comum com a mente ferrada. Eu acho que vem surpresa aí. Eu acho que agora a série vai nos surpreender de verdade, e é por isso que eu vou relevar a burrice, não tem outra palavra, tem mente fraca. Mente fraca não é uma palavra, são duas. Mas a burrice dos personagens eu vou relevar só por causa disso. Agora, falando um pouco do porquê que eu acho que o tio George inventou essa mentirada toda. Obviamente, eles têm um plano pra pegar a Lyanna. Eles já tentaram várias outras coisas, algumas coisas bem bestas, outras coisas ok, mas agora eles sabem que pra pegar ela tem que ser uma parada bem extrema. Então eles têm um plano. Nem todo mundo faz parte desse plano. Na verdade, até eu tô falando do Roscoe, né? Vocês sabem, até faz, mas faz parte do plano deixar algumas pessoas pensando que aquilo tudo era mentira. A família Turner, o Roscoe, faz parte. Eu não sei porquê. Eu ainda não consigo dizer pra vocês por que eles têm que achar que a Lyanna não tem nada de poder. Eles têm que não ter medo dela. Isso é muito louco também, porque a partir do momento em que a Lyanna vê que as pessoas não têm mais medo dela, como foi lá no final do episódio, ela fica muito mais irritada. E quando ela tá irritada, ela consequentemente fica mais poderosa. Não é nem mais poderosa, mas as coisas acontecem, assim. Ela meio que fora do controle dela, quase. Eu não sei se ela queria fazer um buraco no chão no final daquele outro episódio. Eu acho que o buraco foi uma consequência. Então, quando ela fica irritada, coisas ruins acontecem. Aparentemente, o plano do tio George é fazer ela ficar irritada. Porque fazendo a família Turner achar que eles não têm por que temer a Lyanna, vai fazer ela ficar muito, muito, muito irritada. Gente, com um segundo sentada naquela mesa e as pessoas lá basicamente ignorando ela, tocando foda-se pra Lyanna, praticamente mesmo, ela já ficou irritada, ela não ficou 5 minutos sentada naquela mesa. Imagina no dia a dia ali do Sean cagando pra ela, do Julian também tocando foda-se pra ela. Imagina no dia a dia o que não vai acontecer na mente dessa menina. Então, das duas, uma. Ou o plano deles é fazer ela ficar com raiva, porque dessa forma eles vão conseguir pegar ela de algum jeito, né? Essa raiva dela pode ser alguma fraqueza ou alguma abertura pra eles, ou também pode existir aquela questão de que quanto menos medo as pessoas têm dela, menos poder ela tem. Eu não acho que seja essa segunda opção, mas eu também não descarto ela. Pode ser uma surpresa pra gente. A gente viu várias vezes, na verdade, em filmes de suspense, de terror, quando é alguma coisa sobrenatural, que tem aquele bichão lá que quando você não tem medo dele, Fred Krueger, por exemplo, ele tem menos poder. Pra você dar mais poder a ele, você precisa ficar com medo dele. Ai, o amor da minha vida esse aqui. Peraí, tenho que me concentrar de novo. Tem menos medo, dá menos poder a coisa. Então eu não tiro essa hipótese, mas eu acho que é a outra. Eu acho que ela irritada é só uma abertura pra eles pegarem ela. Então ainda não consegui formular 100% como é que deve ser esse plano do culto pra pegar ela, mas a gente sabe que os Turner vão ter um papel fundamental nele. E vou falar nos Turner, gente. Como eu amei ver o Julian dar um fora
chora na Liane lá naquela cena da mesa, gente. Nem acredito que esse momento chegou, eu fiquei tão feliz. Aquele momento em que eles estão jantando lá todos juntos na mesa, jantando em família, e aí o Sean fala que tá pensando em cancelar o programa dele. E ela fica puta e fala, você não pode cancelar o seu programa. Aí o Julian vira e fala, ele pode fazer o que ele quiser, piranha. Tá, ele não falou piranha, mas eu amei mesmo assim, foi lindo. O único que eu fiquei com pena foi o Roscoe, gente. O bichinho também foi enganado, assim como os Turner. Os Turner tomaram isso como algo positivo, mas o Roscoe não. Ele foi enganado, ele achou que a fé dele ia levar ele a algum lugar naquele culto, né? Quando ele entrou pra Igreja dos Santos Menores, que ele abandonou a família dele. E ele ouviu do tio George agora que era tudo mentira. O bichinho até chorou, gente. Fiquei com tanta pena dele. Pausa o vídeo, comenta aqui embaixo por que você acha que o tio George fez isso com o Roscoe. Fez ele ficar enganado também. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que o tio George mentiu pro Roscoe também, porque ele quer que o Roscoe espalhe essa notícia entre os seguidores da Liane. Imagina a merda que vai dar. Se os seguidores da Liane começam a pensar que ela não tem poder nenhum, que a Igreja dos Santos Menores era uma mentira completa e que a Liane é outra mentira, que ela não é poderosa. Imagina a merda. Imagina a Liane começando a perder todos os seguidores dela. Ela vai perder toda a proteção dela, e se a gente for puxar aquela teoria de quanto menos as pessoas temem, menos poder ela tem, pior ainda aí. Ou seja, eles estão comendo pelas beiradas, né? Tirando ali o medo da família Turner dela, tirando os seguidores dela, enfraquecendo ela aos poucos pra, por fim, conseguir pegá-la de jeito. Então, pra mim, o tio George sacrificou o Roscoe pra isso, pra ele espalhar essa notícia por aí. E eu acho que eu tô certa. E vou ver no próximo episódio. Gente, agora o jogo virou. Os Turner vão fazer pressão em cima da Liane. A Dorothy já tá se recuperando. O Julian vai botar ela pra correr. O momento que eu tanto esperava chegou e eu tô muito feliz. Eu amei esse episódio. Eu acho que muita gente gostou dele também, que eu vi aí pela internet. Faltam só mais 3 episódios e esses 3 estão com cara de que vão ser bons demais. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder as minhas análises semanais de Servant. Sai toda sexta-feira, então não esquece de se inscrever por aqui para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.